que a gente vai estar lá, obviamente, enfrentando o bolsonarismo. Isso a gente gosta de fazer, a gente preferia não precisar fazer isso, mas a gente, né, vai estar lá enfrentando os fascistas, os bolsonaristas, os golpistas, na defesa da democracia, na defesa, inclusive, de que a verdade se mantenha fiel aqui ao que aconteceu e não vire uma narrativa dos fatos completamente oposta, como os bolsonaristas quiseram fazer. Eu queria perguntar agora, já mudando um pouco a página, mas ainda, né, nessa questão das narrativas e tal, essa questão da CPI dos atos golpistas, né, porque é também uma disputa, eles querem transformar, né, o governo e a democracia brasileira, que foram as vítimas dessa tentativa de golpe, eles querem inverter tudo. Então, como que você vê agora esse início da CPI, se você tem informações de quem vão ser quem vão fazer parte da comissão, como que você vê essa CPI? Olha, eu espero que os próximos meses confirmem o que eu vou falar agora. Mas eu acho que essa batalha na narrativa que eles chegaram a ganhar durante um tempo, eles perderam. Né? E eles vão perder. Ou seja, eu acho que o governo tinha suas razões para tentar evitar que a CPI fosse instalada. Como a gente está vendo, a base do governo é muito frágil, isso polarizaria o Congresso de uma forma em que os bolsonaristas teriam uma parcela. Há elementos muito mais graves para traçar aqui no Congresso: o marco fiscal, a reforma tributária. Ficar preso numa CPI dessa seria ruim para o governo. Mas eu, desde o início, dizia, gente, eu acho que é inevitável, né? Ainda mais com o barulho que a direita está fazendo em cima disso. Né? Chegou por causa do episódio do G. Dias, ficou mais do que inevitável. Vamos para cima. E o que está acontecendo agora? A própria extrema-direita parou de falar na CPI, está recuando na CPI, porque percebeu que não tem muito como sustentar uma narrativa tão distante da realidade. Né? Ou seja, a hipótese absurda que é a de que o golpe teria sido dado por infiltrados do PT no meio da manifestação. Gente, isso não faz o menor sentido. Né? E aí o limite deles, por exemplo, o que acontece na CPI, que continua acontecendo, que está no meio dela, aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobre o 8 de janeiro, o que tem acontecido é isso. A única saída para os bolsonaristas é dizer que a administração do governo Lula errou, se omitiu em uma coisa ou outra. Mas isso não significa que seja o governo Lula o causador dos atos, nem muito menos golpista, e que há grupos golpistas, de fato, financiados. Aí eles tentam dizer que são extremistas, que não tinham ligação. Né? Os bolsonaristas dizendo que existem os extremistas, abandonando gente à própria sorte. A CPI vai ter que ter condições de chamar peças-chave para fazer o interrogatório, para conseguir colher provas e apontar responsabilidades. Curiosamente, responsabilidades que, a essa altura do campeonato, já deverão estar sendo investigadas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, dificilmente a CPI apontará responsabilidades que já não estejam sendo investigadas, que é outra coisa que faz, para que a CPI, então? A CPI será, na verdade, um palco de uma disputa ideológica, uma disputa política, né, para que a gente reverta essa narrativa. E é nesse ponto que eu acho que, a essa altura do campeonato, eu espero que os próximos meses confirmem essa minha frase. Eu acho que a direita perdeu essa batalha e vamos ver o que vai acontecer na CPI como um todo. Sobre quem está fazendo parte, o que eu posso adiantar é que o pessoal, né, vai indicar a deputada federal Érica Hilton e o deputado federal Henrique Vieira, né, para a CPI dos atos golpistas. Nós temos uma titularidade, uma suplência, por isso 2 vagas. Aqui os suplentes falam no mesmo pé de igualdade que os titulares, só não votam, por óbvio. Então esses 2 devem ser os representantes da bancada do PSOL na CPI dos atos golpistas, e que a gente vai estar lá, obviamente, enfrentando o bolsonarismo. Isso a gente gosta de fazer, a gente preferia não precisar fazer isso, mas a gente, né, vai estar lá enfrentando os fascistas, os bolsonaristas, os golpistas, na defesa da democracia, na defesa, inclusive, de que a verdade se mantenha fiel aqui ao que aconteceu e não vire uma narrativa dos fatos completamente oposta, como os bolsonaristas quiseram fazer. E eles vão querer usar também a CPI do MST, né? E essa CPI do MST, tem até o pessoal falando aqui, será que a esquerda está preparada para essa CPI do MST? Olha, eu tenho conversado com alguns deputados aqui, do PT, do próprio PSOL,
de que a gente precisa dar atenção para esta CPI. A gente já teve 2 CPIs do MST aqui no Congresso, não deram em nada, né? Não significaram nenhum grande problema para o movimento, para as lutas dos trabalhadores rurais sem terra, mas é claro, né? Uma CPI pode ser alvo pode ser um instrumento poderoso para enfraquecimento da luta do próprio MST, que vai ficar acuado tendo que responder no plano institucional, quando, na verdade, o governo deveria ter todas as suas energias para se organizar, para formar seus militantes, para organizar a produção, para melhorar a venda, para ter relação com o governo, para garantir a reforma agrária, para poder expandir os próprios assentamentos de reforma agrária. E a gente vai precisar tomar cuidado, porque a criminalização dos movimentos sociais não é uma novidade, mas é um eixo. Essa CPI existe para tentar criminalizar o MST. E eles vão fazer isso a partir desse discurso da defesa do agro, da defesa do campo brasileiro, da defesa do pequeno produtor, que tem a sua propriedade invadida pelos comunistas do MST. Portanto, a gente vai ter que dar uma atenção para isso. A gente sabe que a representação dos ruralistas aqui no Congresso Nacional é muito grande, muito grande. E o peso político, e sabe também que o governo Lula precisa de uma parcela desses ruralistas como sua base. Isso sempre foi um problema, para que o governo Lula pudesse avançar em propostas de reforma agrária já desde o primeiro mandato, sempre foi uma dificuldade disso, né? E, portanto, isso teve que ser sempre mediado. E aí, isso vai colocar o movimento numa posição difícil, uma posição em que o movimento vai ter que se defender na CPI e o governo vai ter dificuldades de desagradar a sua base. Então vai depender de nós, né? Eu acho que deputados que tenhamos compromisso com a luta com os movimentos sociais, com a reforma agrária, com a história do MST, vai depender de nós estar na CPI como linha de frente para enfrentar o agronegócio predatório, para denunciar as mortes no campo, de onde vem a violência no campo, para defender a reforma agrária, para defender a produção agroecológica, a pequena produção que o MST faz tão bem, para defender o movimento com sua história, com sua trajetória e com os seus... Então, faremos a luta, né? Mas eu acho que, de fato, tem uma questão. Agora, o que se diz aqui é que o próprio Lira, ou o próprio Congresso, pode demorar um pouco mais a instalar a CPI do MST para continuar mantendo esta CPI como instrumento de barganha e chantagem. Então, há uma certa compreensão de que a CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe, vai ser instalada com alguma brevidade, mas que eles vão segurar um pouco a instalação propriamente dita da CPI do MST para continuar usando como, vamos instalar, vai ser pior, olha isso, olha aquilo, né, que é onde tentar arrancar mais algumas possibilidades de mudança na distribuição dos recursos públicos, na distribuição de poder dos ministérios a favor do agronegócio e não a favor da pequena... né, essa disputa para a existência do MDA e do Ministério da Agricultura, numa disputa por mais espaços e por mais recursos, pode acabar estando por trás desse processo e aí eles segurarem um pouquinho a instalação da CPI do MST. Mas eu tenho que a CPI do MST é algo importante que a gente tem que dar atenção.